os seres humanos de outros mundos são como nós, são irmãos nossos, só que estão num grau evolutivo mais elevado, têm mais experiência. E nós podemos, eventualmente, nas nossas orações, ou na nossa oração contínua, que não é formal, podemos estar nessa disposição de finalmente reconhecer a presença deles, porque veja, nós vamos precisar desses irmãos aqui conosco quando começarem a acontecer certas coisas que nós nem imaginávamos que existiam, como situações críticas, materiais, situações mentais com as quais nós não vamos saber lidar, porque vamos estar sem saber se aquilo vem da nossa mente ou se nós estamos captando aquilo do mundo mental. Nós podemos não ter esta clareza. Temos que nos habituar a invocar estes irmãos. Esses irmãos estão aqui para isto, mas eles não vão correr atrás de vocês. E quem não souber como orar, fique pensando nisto, fique se conectando com isto, fique pedindo para que isto se faça presente, para que isto te ajude, para que isto te esclareça. Que isso é uma oração muito adequada para agora. Esses extraterrestres, esses que estão aqui para nos ajudar em tudo aquilo que forem as nossas necessidades, que nós não podemos resolver, estes fazem parte da mesma humanidade que nós somos. Eles não são outra humanidade. Eles não são diferentes, eles não são outra espécie. Eu estou me referindo a extraterrestres que são da mesma espécie nossa. São desta humanidade. Só que habitam outras regiões do cosmos. Eles habitam regiões que têm outras leis, que não são as mesmas daqui. Então eles estão em estados de consciência diferentes. Estão em outras etapas de desenvolvimento. Mas eles são irmãos nossos em outras etapas de desenvolvimento. Esta é a diferença. Então muitos deles são invisíveis para nós, porque eles estão numa etapa de desenvolver num plano invisível, numa outra dimensão que não é material. Mas nós precisamos educar a nossa mente para ela não criar esta separação entre nós e os extraterrestres. Porque esta separação impede que esta ajuda que está disponível, está em volta de nós, possa atuar e possa, junto conosco, estar resolvendo tantos problemas. Nós, no nosso atual estado evolutivo, não poderíamos nos ajustar à dimensão deles. Mas eles, se for necessário, podem eles se ajustar às nossas dimensões. Então, por isso que um extraterrestre pode aparecer aqui em figura física, porque ele tem a possibilidade de se ajustar a estas dimensões. Tanto assim que a gente vê naves no céu. Essas naves normalmente não são visíveis, essas naves. Essas naves ficam visíveis quando entram aqui para a gente poder ver, para a gente poder perceber. Mas isso não é assim como a gente vê. E estes são expressões da mesma vida que a nossa. Isto não é diferente de nós, como nós pensamos. Nós temos que mudar esta chave, porque vai ser necessário. Vai ser muito necessário. Sempre houve na Terra, não é de hoje, sempre, desde o começo, houve na Terra extraterrestres. Desencarnados, como também encarnados em corpos físicos humanos. E eles aqui, quando estão num corpo físico humano, eles estão cumprindo alguma tarefa específica dentro do plano evolutivo. Nenhum deles vem aqui para conhecer a Terra. Nenhum deles vem aqui fazer turismo. Nenhum deles vem aqui fazer estudos sobre nós.
Vocês estão vendo que nível de extraterrestre eu estou me referindo, né? Que são esses que estão conosco nesse trabalho. Então, esses vêm aqui cumprir tarefas que estão dentro do plano evolutivo, que eles conhecem o plano evolutivo, naquilo que eles têm que ajudar a cumprir. E eles retornam aos seus mundos, ou retornam às suas dimensões, quando essas tarefas finalizam. E à medida que vão desempenhando os seus papéis, à medida que vão cumprindo as suas tarefas, não? Eles vão voltando para os níveis de onde provém. Mas há extraterrestres que cumprem as suas tarefas e retornam. Mas há aqueles que passam longos períodos na Terra. Há extraterrestres que estão aqui há séculos, trabalhando na Terra, tomando o corpo físico, encarnando através de alguém que empreste o útero para eles encarnarem, e são almas especiais que podem fazer isto. Ou então estar aqui sem corpo. E podem estar há séculos trabalhando aqui, com corpo ou sem corpo. Eu estou falando assim porque eu conheci alguém que durante alguns anos me ensinava certas coisas que ele achava que devia ensinar e que eu podia ouvir, porque nem tudo a gente pode ouvir. Então eu sei que ele sabia muito mais, mas não me disse, porque eu não tinha capacidade para ouvir, não era o momento e não era para ele ensinar. Mas eu conheci alguém que durante muitos anos instruía sobre estas coisas. E esse alguém era um extraterrestre. Só que veio para esta Terra por volta do ano de 1500. E quando eu convivia com ele uns 35 anos atrás, ele desde 1500 que estava nesta Terra, encarnando, reencarnando, etc. E quando estes ficam encarnando aqui, eles encarnam em quem empresta o útero. Porque eles não têm karma nenhum com aqueles pais. Então alguém empresta o útero e eles encarnam. Veja como é simples isto. Quantos problemas vocês têm porque saíram do útero de uma pessoa que não cuidou bem de vocês? Um extraterrestre nasce no útero e depois vai embora e acabou, aquilo lá não existe mais. Isso são outros níveis de consciência. São níveis de consciência libertadores destas coisas que existem aqui. Então, este em 1500 mais ou menos veio para cá, entrou num guerreiro porque havia uma tarefa de lidar com certas forças, então ele encarnou num guerreiro. E permaneceu reencarnando até mais ou menos 1970. Então veja, ficou 400 e tantos anos aqui trabalhando. Nos últimos 35 anos da sua encarnação, ele se dedicou a instruir algumas pessoas. Porque ele também, quando veio como guerreiro, deve ter feito muitas batalhas e foi criando karma, obviamente, com a Terra. E até 400 e tantos anos depois ainda tinha karma na Terra. Não podia voltar. E nesses 35 anos últimos, para não criar mais karma na Terra, ele instruía as pessoas. Vivia instruindo as pessoas. E eu tive a graça de encarnar nesta época, e nessa época poder viajar até lá onde ele estava e estar com ele uns anos. E ele instruía em certas coisas que neste planeta são consideradas coisas ocultas, coisas esotéricas, mas instruía com muita habilidade. Se você não perguntasse certas coisas para ele, ele não dizia não. Você via que tinha muita coisa para aprender, mas a uma certa altura você precisava perguntar. Se você não perguntasse, ele não dizia. Servia chá, servia café, e você batia um papo com ele. Se você não perguntasse, ele não dizia nada, não. Então, veja como nós precisamos estar diante desses irmãos de outra forma.
Nessa época havia cumprido todo o seu compromisso nesse planeta e estava já para retornar à sua pátria, que segundo ele me disse era o planeta Mercúrio. Então, eu fiquei sabendo que deviam existir outros mercurianos aqui. E ele me disse, não só existem outros mercurianos, mas existem marcianos, existem jupiterianos, existem saturninos. Nem sempre estão em plano físico, nem sempre estão como corpo físico, ou às vezes estão. E esse extraterrestre fazia parte de um grupo mercuriano. Eu estou contando um pouco da vida dele para ficar bem real para vocês. Esse extraterrestre fazia parte de um grupo mercuriano que, no século passado, se encarregou, entre outras coisas, de introduzir ideias espirituais na psicologia materialista que estava surgindo na Terra. A psicologia estava surgindo na Europa como uma coisa puramente material. Então, esses mercurianos começaram a entrar na psicologia e, graças a esses mercurianos, a psicologia começou a falar de alma. Então, veja a contribuição. Eu estou dando um exemplo de contribuição. Esses mercurianos começaram a inspirar todo um grupo que começou a aproximar daquela psicologia desumana que estava surgindo estas leis espirituais. É um exemplo de atividade e de ação de um mercuriano. No passado, era possível membros de humanidades pouco evoluídas, porque esses nossos irmãos extraterrestres evoluídos, isso são as hierarquias extraterrestres, estão evoluídos. No passado, entravam à vontade aqui também os outros. Então a Terra ficou esse paraíso que vocês conhecem, não é? De forças contraditórias, porque encheram a Terra destas coisas, não? E existem também as hierarquias deles, que chegavam aqui até tomar corpo físico, e não vamos citar nome de nenhum, porque não é o nosso assunto. Então, no passado, era possível membros de humanidade pouco evoluídas penetrarem na órbita da Terra e nela atuarem livremente de forma negativa. Isso está acabando agora. Isso não está mais aberto como estava. Os que já estão aqui, mas os que querem entrar agora, isso não está aberto mais. E com o avanço da consciência planetária, isso não é mais viável. E o acesso à Terra é controlado pela hierarquia da luz. E mesmo quando vocês oram, sem saber ou sem ter consciência, vocês vão entrando num serviço interno, vocês vão sentir que essa hierarquia branca está trabalhando com vocês e que está ajudando a fazer esta limpeza aqui na Terra. E essa limpeza já está sendo feita. Então isto tudo já está sendo mandado embora, não mandado embora da Terra, mas mandado embora do universo. Então nós estamos vivendo um momento muito especial e que a nossa vida de oração pode prestar grandes serviços. Porque apenas se nota que alguém está orando, vem ajuda, vem completar aquela oração, vem se somar àquilo. Então pode acontecer grandes coisas. Acontecer coisas que conscientemente nós não poderíamos resolver, mas a oração pode.